Boa noite, irmãos. Infelizmente nós tivemos um pequeno problema aqui com a nossa internet. Ela está oscilando bastante, então a rede ela ficou caindo e travando para vocês aí nas suas casas. Então a gente vai gravar essa mensagem, tá? E vamos deixar aí no YouTube para vocês poderem assistir. E aí a gente vou continuar falando sobre uma série de mensagens sobre oração que eu tenho feito nas quartas-feiras, falando sobre a oração para iniciantes, né? Lembrando que não é que nós sejamos iniciantes, como andando, né, no comecinho da nossa fé, mas que é importante que a gente volte muitas vezes para princípios básicos, para coisas importantes que a gente às vezes passa batido no nosso momento de oração, para a gente relembrar esses princípios e aplicá-los na nossa vida de oração. Nas últimas 2 semanas eu falei sobre uma oração perseverante, então nós devemos perseverar na oração, continuar pedindo, levando os nossos pedidos a Deus, e também para que a gente pedisse tudo para Deus, que a gente levasse todos os nossos pedidos realmente, nossos pedidos, súplicas e agradecimentos a Deus, porque muitas vezes a gente acaba levando só aquelas coisas que nós consideramos mais importantes e não levamos todos os nossos pedidos realmente a Deus. E quando a gente pensa nisso, em levar todos os pedidos para Deus, eu lembro de uma história lá em Gênesis capítulo 18, onde Abraão ele tem uma conversa com Deus ali. Deus ele revela para Abraão qual seria o destino de Sodoma e Gomorra, o que Deus faria com as cidades por causa da maldade delas na terra. E Abraão ele começa a ter uma conversa com Deus ali, intercedendo em favor da cidade. E orar é exatamente isso. Orar é interceder por alguém. Isso que a gente faz toda quarta-feira aqui. Nós intercedemos por todas as pessoas que têm mandado os pedidos para a gente aqui. Então, Abraão ele intercede por Sodoma e Gomorra, quando Deus ele diz que iria destruir as 2 cidades. Então, Abraão, lá em Gênesis 18, ele diz: mas, Senhor, se tiverem lá 50 justos, ainda assim o Senhor vai destruir a cidade, mesmo com 50 justos ali? E Deus responde para Abraão: olha, Abraão, se tiver 50 justos, então eu não vou destruir a cidade as cidades serão mantidas. Aí Abraão ele continua a sua conversa com Deus e diz: mas Senhor, e se faltarem 5 para os 50? O Senhor vai destruir os outros 45 justos ali, com toda a cidade? E Deus diz: olha, Abraão, por amor dos 45, então eu não vou destruir a cidade. E Abraão ele continua: e se faltarem 5 para os 45? E se faltarem mais 5 para os 40? E Abraão ele vai intercedendo com Deus ali, até que Deus diz: olha, Abraão, se tiver 10 justos ali, eu não vou destruir a cidade, vou manter a cidade sem ser destruída. Abraão está intercedendo ali por Sodoma e Gomorra. Eu fico pensando que se eu estivesse do lado de Abraão ali, quando ele chegou no 35 mais ou menos, eu ia falar para Abraão: olha, Abraão, cara, já deu, é melhor você encerrar agora aí o seu pedido, você já está indo além do que deve, né, em relação a Deus. Mas uma coisa importante para a gente entender em relação à oração de Abraão é que Abraão está fazendo uma oração que ela é da vontade de Deus que seja feita. Abraão está intercedendo por vidas, Abraão está intercedendo para que aquelas pessoas elas sejam mantidas vivas ali, para que elas tenham oportunidade de arrependimento, para que elas tenham oportunidade de conhecerem a Deus, de deixarem a maldade que eles praticavam, os pecados que eles praticavam de lado. Então Abraão ele está intercedendo ali, fazendo uma oração que agrada a Deus. E é um pouco disso que Jesus ele fala lá em Mateus 6, o texto que o Arthur leu no comecinho do nosso culto de hoje. Mateus 6, de 9 a 13, Jesus ele, no versículo 10, ele vai falar 2 coisas ali. Ele nos ensina 2 coisas importantes sobre oração. Primeiro é que a nossa oração tem que pedir o reino, que o reino venha, que o reino se instaure aqui na terra, de uma vez por todas, para que a gente tenha um mundo de justiça, onde Cristo reina sobre todos. Então a nossa oração ela tem que incluir isso. Mas o que eu queria focar nessa mensagem hoje, nesse devocional hoje, é sobre a segunda característica da oração aí no versículo 10, que é: faça a sua vontade.
Jesus está dizendo para Deus fazer a vontade de Deus na vida dele. Jesus está dizendo que nossa oração ela tem que ter esse conteúdo, ela tem que ter essa característica, essa marca de uma oração que pede para que Deus ele faça a vontade dele, não a minha vontade, não aquilo que eu quero. E honestamente, irmãos, essa oração ela é difícil de ser feita. Ela não é uma oração simples, porque essa oração, quando eu peço para Deus fazer a vontade dele na minha vida, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou abnegando as minhas vontades, eu estou colocando de lado os meus desejos, eu estou colocando de lado aquilo que eu quero, para que o Senhor faça na minha vida, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Essa oração é difícil de ser feita, ela vai muito contra a nossa vontade, ainda mais numa sociedade onde a gente deseja e a gente pega, onde a gente quer e a gente faz. Essa é um pouco da nossa característica dos nossos dias. Essa oração, então, onde eu peço para Deus fazer a vontade dele e eu abnego as minhas vontades, ela é muito difícil de ser feita, a não ser que ela seja feita da boca para fora. Eu posso pedir para Deus fazer a vontade dele na minha vida, a partir do momento que a vontade dele for igual à minha vontade. Então, essa oração é mais fácil, quando eu peço para Deus se encaixar nos meus desejos, para Deus se encaixar nas minhas vontades. Essa oração mais da boca para fora, ela é fácil, ela é simples de ser feita, porque a gente tenta colocar Deus dentro dos nossos desejos, fazer com que Deus vire mais um gênio da lâmpada, fazendo tudo aquilo que eu quero, me dando tudo aquilo que eu quero, do que necessariamente pedindo para que Deus realmente faça a vontade dele na minha vida. E é interessante, irmãos, porque Jesus ele faz essa oração 3 vezes, na verdade 4 vezes. Ele nos ensina a orar aqui no versículo 10 dessa forma, e lá em Mateus, no capítulo 26, Jesus ele faz essa oração por mais 3 vezes. Essa oração é descrita nos versículos 39 e no versículo 42, e mais para frente Mateus vai dizer que por uma 3ª vez Jesus orou dessa forma. E a oração de Jesus, dentro do contexto de Mateus 26, ela é uma oração onde Jesus está pedindo a vontade de Deus numa situação muito específica, numa situação muito difícil para Jesus. Eu vou ler para os irmãos o versículo 32 do capítulo 26 de Mateus, quando Jesus ele pede, versículo 39 do capítulo 26, quando Jesus ele pede para que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Diz assim o texto, Mateus 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se você lembra bem do contexto aqui de Mateus 26, Jesus está orando no monte, logo prestes a ele ser entregue nas mãos dos romanos e ser morto. Jesus está orando em agonia, o texto vai dizer. Jesus é uma oração que traz uma agonia intensa de Jesus ali. A gente consegue sentir todo o peso dessa oração. Jesus não queria passar pela morte, não pela dor, provavelmente não pelo sentimento físico que ele sentiria, mas porque quando ele morresse, todo o pecado da humanidade seria colocado em suas costas. A sua relação de trindade com Deus, por um breve momento, seria rompida. O pai viraria as costas para o filho. E o filho diria, Deus meu, por que me abandonaste? É disso que Jesus está querendo passar, é desse cálice, dessa divisão, entre aspas, divisão da trindade ali. Então Jesus ele não gostaria de passar por esse momento, mas ele diz, todavia, não importa aquilo que eu quero, mas Pai, que a sua vontade seja feita. Então quando nós oramos assim, irmãos, quando nós oramos pedindo para que a vontade de Deus seja feita, e nós devemos ser, a nossa oração, ela precisa ter esse conteúdo. Quando nós oramos dessa forma, nós estamos negando as nossas vontades. Nós estamos dizendo para Deus, Senhor,
confio na tua vontade, eu sei que a tua vontade é boa, que a tua vontade é perfeita, que a tua vontade é agradável. Então, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Por mais que a tua vontade, Senhor, seja diferente, seja contrária, seja oposta daquilo que eu quero. Por exemplo, de repente você está orando para casar, você está pedindo para Deus um marido, pedindo para Deus uma esposa, mas de repente Deus vai te mostrar que, olha, é melhor que você não case, é melhor que você, por um propósito maior, você fique solteiro. Será que você seria por esse cálice da solteirice, em relação, preferindo a vontade de Deus ao invés da sua? Talvez você tenha feito pedidos para Deus, colocado a sua vontade, abrindo o seu coração, exposto o seu coração para Deus, mas Deus pode te responder: olha, meu filho, esse não é o melhor para você, esse não é o melhor caminho que você deveria seguir. Eu tenho um plano maior, eu tenho um plano melhor para a sua vida, eu tenho outras coisas planejadas para que você tenha uma vida mais plena, uma vida mais abundante, uma vida mais próxima de Deus. Paulo, ele chega a orar por 3 vezes para que um espinho na carne fosse tirado dele. E ainda assim, mesmo a Paulo entendendo que aquilo era melhor para ele, na mente de Deus, aquele espinho na carne tinha uma utilidade na vida de Paulo. Então Deus não retira o espinho da carne de Paulo, para que na fraqueza de Paulo, o poder de Deus fosse aperfeiçoado, o poder de Deus fosse demonstrado ao mundo inteiro. Então nós temos alguns exemplos muito claros na Bíblia, onde muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, mas mesmo assim, a nossa oração tem que ser para que a vontade de Deus ela prevaleça sobre os nossos desejos. Então nós devemos negar os nossos desejos, nós devemos negar as nossas vontades, demonstrar que nós confiamos plenamente em Deus e que Ele tem o melhor para nós. Uma última aplicação que eu gostaria de fazer em relação a essa ideia de pedir a vontade de Deus nas nossas orações é que a vontade de Deus, na sua maior parte para a nossa vida, já foi revelada através das Escrituras. Isso significa, irmãos, que quando eu oro pedindo a vontade de Deus, eu oro de acordo com aquilo que a Bíblia já me recomenda. Eu oro de acordo com aquilo que as Escrituras já me revelaram. Então a minha oração, o conteúdo da minha oração é um conteúdo bíblico, é um conteúdo onde a Bíblia ela rege os meus pedidos, a Bíblia ela direciona aquilo que eu peço. Então a minha oração, quando eu oro pedindo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, eu tenho uma Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus e falando: Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero uma vida mais próxima de Ti, Senhor, eu desejo que o Senhor me abençoe com os meus dons, com os meus talentos, me ajude a usá-los na Tua igreja, a edificar a Tua igreja. Então, muitas coisas que nós devemos pedir para Deus, segundo a vontade dEle, já está revelado nas Escrituras. E quantas vezes, irmãos, quando nós oramos, nós temos a nossa Bíblia aberta e nós oramos pedindo: Deus, me ensina a fazer a Tua vontade, para que a Tua vontade seja feita na minha vida. Quantas vezes nós temos orado dessa forma? Quantas vezes a nossa oração ela não parece mais uma lista de compra de mercado, onde eu vou só jogando as coisas ali, independente se aquilo que eu tenho pedido ela é contrário ou não à palavra de Deus. Quantas vezes nós não pedimos coisas tolas, totalmente fora daquilo que já foi revelado para a gente? Quantas vezes nós não fazemos isso nas nossas orações? Mas é importante a gente sempre lembrar disso. Aquilo que Deus requer de nós, muito daquilo que Deus quer que seja da vontade de Deus, que tem que ser feito na nossa vida, já foi revelado nas Escrituras. Então que a nossa oração seja feita segundo a vontade de Deus. Queria ter uma oração para a gente encerrar esse período e então baixe a cabeça para a gente poder orar. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem dado para a gente, obrigado porque o Senhor tem revelado a Tua palavra para que a gente possa
aprender mais de Ti, Deus. Te peço que o Senhor nos abençoe e molde e mude nosso coração, para que a gente peça ao Senhor tudo de acordo com a Tua vontade, tudo de acordo com a Tua palavra, tudo de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para nós e para a Tua igreja. Te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.